O Sandro Santa Cruz, Diniz pressionado no Corinthians tem chance? Não, calma, nenhuma chance. Até outro dia, o Diniz... Ainda dá para dizer que o trabalho do Diniz é bom, é positivo. A zona de rebaixamento do Corinthians é muito mais reflexo do antigo trabalho, né? O Adriano Godoy. Boa noite, Nicola Mateuzinho. Vai para o Zenit da Rússia. O Corinthians divulgou um vídeo do Marcelo Paz, o executivo de futebol, com uma série de explicações. Entre eles, ele estava contando sobre o planejamento do Corinthians. O Corinthians sai de férias no dia 31 de maio, ele joga no dia 30, sai de férias no dia 31 e volta só no final do mês de junho, quando inicia a pré-temporada. A pré-temporada vai ser toda feita no CT. Existe a intenção de fechar um jogo no início do mês de julho, lá pelo dia 12 de julho, lá em Cascavel, para começar a colocar os caras em melhor condição. E aí, nesse vídeo, o Marcelo Paes fala também sobre saídas, né? Existem muitas especulações de saídas de atletas. E o que eu posso contar para você é que o Mateuzinho foi alvo de uma proposta de 7 milhões de euros que o Corinthians já recusou. O problema é que o Zenit prometeu voltar com uma nova oferta e a gente está aguardando essa nova oferta, tá? Pedro Afonso Almeida Franco. Nicola, boa noite. Por que no estádio do Corinthians, do lado da televisão, não tem torcedores durante o jogo? Eu vi na transmissão Abraços Campeão. Não entendi, Pedrão, do que você está falando. Porque no estádio do Corinthians, do lado da televisão... daqui... entendi. O Corinthians foi punido por um ato de racismo. E aí, num primeiro momento, essa punição foi aplicada com um estádio fechado, sem torcida, e o Corinthians conseguiu a reversão dessa punição, ficando disponível todo o estádio, menos o setor o prédio oeste, né? É por isso, tá? Nicola, fala da derrota do Corinthians. O Davi, a atuação ruim do Corinthians, o Botafogo foi melhor quase que o tempo inteiro, mereceu vencer, mesmo sem Danilo, seu principal jogador. O Botafogo sempre teve mais raça, teve mais garra. Me chama muita atenção a dificuldade do Corinthians em marcar gols. Time que até constrói, até cria, mas perde muitos gols, né? E aos pouquinhos, aquele encanto do início do trabalho do Diniz parece, na minha opinião, está sendo desfeito, né? Já não é um time capaz de ser, especialmente nos jogos fora de casa, tão efetivo quanto em outros tempos. Nicola, saiu a notícia de que o Alan do Corinthians vai para Roma por aí. Sandro, essa informação veio da Itália, um jornalista chamado Matteo, e vou esquecer o sobrenome dele, mas o Matteo afirmou que, inclusive, o técnico da Roma já aprovou a contratação do Alan. Alan, que pertence ao Flamengo, está emprestado ao Corinthians. E o Alan é mais uma das possibilidades nesse eventual desmanche que o Corinthians pode correr o risco de passar no meio do ano. Nessa semana, eu publiquei sobre as maiores folhas salariais do futebol brasileiro. E aí não é chute, não é imaginação, assim, são valores baseados nas folhas salariais dos clubes, de acordo com os balanços financeiros, tá? Você pega o balanço financeiro do Flamengo, pega o balanço financeiro do Palmeiras, pega o balanço financeiro, enfim, vamos lá. Clube que mais gasta no país, como já era de se imaginar, o Flamengo. Na temporada passada, com salário, direito de imagem e bonificações, o Flamengo gastou 53 milhões de reais por mês. O segundo que mais gastou, o Palmeiras, como já era de se imaginar, 45 milhões de reais por mês. É aí que vem a surpresa. Não com o Corinthians em terceiro, eu venho dizendo para vocês que o Corinthians tinha e bonificações, o Corinthians gastou por mês, no ano passado, 44 milhões de reais. 1 milhão de reais a menos do que o Palmeiras. E o Palmeiras tem muito mais elenco do que o Corinthians e tem sido muito mais competitivo nos torneios que o Corinthians, apesar de que no ano passado o Corinthians ganhou 2 títulos e o Palmeiras não venceu. O Fluminense é o quarto que mais gastou na temporada passada, 40 milhões de reais por mês. O São Paulo quinto com 31 milhões, já bem distante. O Atlético Mineiro e o Santos empatados em sexto com 28 milhões de reais cada. O Cruzeiro é o sétimo, bem pertinho, com 27 milhões e 800 mil. O Botafogo, para mim, é surpresa só em nono, com 26 milhões de reais. E o Bahia em décimo, com 25 milhões. Até fui pesquisar para entender o porquê de o Botafogo ter se distanciado tanto dessa galera. O Botafogo, desde os títulos do Brasileiro da Libertadores de 24, vem desmanchando o elenco, né? Então, o Luiz Henrique e o Almada foram embora. O John, o Igor Jesus, mais recentemente o Marlon Freitas já entra nesse ano. Mas é um time que vem perdendo força, vem perdendo tração e vem contratando jogadores mais baratos desde o ano passado. Então, a folha do Botafogo para esse ano é ainda menor do que esses números que eu citei, tá? Bora fechar o vídeo para contar que existe um acordo entre Hugo Souza e a diretoria do Corinthians para a possibilidade de o goleiro sair do timão na metade do ano.
Vale a lembrança de que em janeiro o Milan fez proposta oficial para contratá-lo. A oferta de 8 milhões de euros foi recusada pelo Timão, mas Hugo Souza ficou balançado. Ele teria a chance de voltar para a Europa num clube grande, ganhando 3 vezes mais do que seu atual salário. O Corinthians recusou, mas deixou claro que, se na metade do ano pintar uma proposta de pelo menos 13 milhões de euros, a gente está falando de algo na casa dos 76 milhões de reais, o Corinthians topa negociá-lo, com a lembrança de que o Timão hoje é dono de 60% dos direitos econômicos. Operação de compra desse percentual junto ao Flamengo custou pouco mais de 5 milhões de reais. É a chance de fazer bastante dinheiro com alguém que foi extremamente importante vestindo a camisa alvinegra. Só para completar sobre o Hugo Souza, ele tem muita esperança de estar na lista final de convocados para a Copa. E aí vem uma informação de bastidor. Se o Bento é muito querido pelo Tafarel, preparador de goleiros da seleção, o técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, é fã inconfesso do Hugo Souza. Inclusive, quando o Milan fez proposta em janeiro, fez a oferta depois de ouvir as melhores referências possíveis de Carlo Ancelotti. Só para completar, é importante registrar para você, torcedor do Corinthians, que além de Hugo Souza e Yuri Alberto, que anunciou sua vontade de ir embora na metade do ano, Mateuzinho, Bidon e André são outros atletas sempre especulados no futebol europeu. A saideira sobre o Corinthians. O presidente Osmar Stabile confirmou que seu estádio é uma possibilidade para a Copa do Mundo Feminina que acontece no ano que vem. Formação do bem já vem agora. Ele garante que para que o estádio do Corinthians seja palco da Copa, há necessidade de aumentar essa capacidade do estádio para 60 mil pessoas. Mas isso só vai acontecer se, em vez de arquibancadas móveis, o Corinthians passa a ter arquibancadas definitivas, aumentando a capacidade do estádio para esses 60 mil lugares. Você gosta da ideia? Acha que é importante que o Corinthians tenha um estádio para 60 mil e não mais para algo na casa dos 43, 44 mil? Use o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? E o Corinthians pode perder mais um atleta na metade do ano. Existe um risco real de desmanche no elenco alvinegro. E eu me refiro a Alan, que nem pertence ao Corinthians, mas está emprestado pelo Flamengo. Bora explicar um pouquinho desse possível desmanche. Memphis Depay segue com seu futuro absolutamente indefinido. O contrato termina em 30 de junho e não há um acerto para a renovação do contrato. Yuri Alberto, depois da vitória contra o Barra, deixou bem claro que pretende ser negociado na metade do ano. Situação do Mateuzinho também é esquisita. O Mateuzinho já teve uma oferta de 7 milhões de euros do Zenit, que promete melhorar essa condição para levar o lateral direito para a Rússia. O Hugo Souza tem um acordo com a diretoria do Corinthians. Se chegar uma proposta próxima dos 13 milhões de euros, o goleiro também será negociado. Isso sem falar em Bidon e André, dois jovens revelados na base e cuja estimativa é de receitas na casa dos 20 milhões de euros para cada um. Diante desse cenário, o Corinthians deve buscar reforço. É importante dizer que não vai sair toda essa galera, tá? No Memphis Depay é uma possibilidade real, o Yuri vai depender de propostas, assim como o Hugo Souza. A situação do André deu uma bela esfriada depois da recusa da proposta em relação ao Milan. Só para completar em relação ao André. Em relação ao Alan. A informação que vem da Itália dá conta de que o Alan interessa a Roma, que já teria inclusive aberto conversas com os representantes do jogador. O Alan, inclusive, teria sido aprovado pelo Giampiero Gasperini, que é o treinador romano, Roma que venceu a Lazio por 2-0 na manhã desse domingo, num confronto super importante da capital romana. Saideira sobre o Timão. Corinthians teme tomar transfer ban por causa de uma dívida de apenas 7 milhões de reais com o Midland, da Dinamarca. Tudo porque o clube não conseguiu pagar essa grana referente à compra do Charles, fez nos últimos dias uma série de tentativas de contato com o Midland e não conseguiu. Como já há uma condenação, sem acordo, o Corinthians pode ficar impedido de contratar e registrar jogadores. Hora de falar sobre o Corinthians, que definiu o preço para vender Yuri Alberto. Você sabe, depois da vitória por 1-0 contra o Barra, que colocou o Corinthians nas oitavas de final da Copa do Brasil, com o gol dele, Yuri Alberto veio a público para deixar bem claro que quer ser negociado na metade do ano. Até aí tudo bem, mas o Corinthians não pretende facilitar, até porque precisa vender jogadores por valores bons. O caso do Yuri Alberto é ainda mais complicado. O Timão tem só 50% do valor de uma venda futura, a outra metade pertence ao Zenit. Diante desse cenário,
Para que o negócio valha a pena, o Corinthians quer entre 20 e 22 milhões de euros. Vamos trabalhar com um número mais baixo de 20 milhões de euros. Isso significa que para comprá-lo, qualquer clube da Europa vai precisar desembolsar 40 milhões de euros. Ouvi do André Cury, representante do atleta, que a melhor proposta já apresentada ao Corinthians foi de 28 milhões de euros, o que garantiria ao Timão apenas metade desse valor. Algo absolutamente descartado. O André Cury chegou a me contar que Lazio, Fenerbahçe, Roma e o West Ham são os clubes que monitoram o Yuri Alberto há mais tempo e que Betis e Benfica até sonharam, mas acabaram descartando a negociação por causa do alto salário do Yuri Alberto. Além do custo elevado para comprá-lo, tem a questão dos 2 milhões de reais por mês a que tem direito o Yuri. Ele ganha 1 milhão e 700, mas com todos os impostos, esse valor ao Timão supera com alguma facilidade 2 milhões de reais mensais. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.